Bom, pessoal, nesse exercício a gente vai achar a função geradora dos gráficos. Bom, eu vou explicar duas formas de fazer isso, tá? A primeira, vou começar fazendo de azul, é o seguinte, independente de qualquer coisa, você vai identificar o eixo x e o y e os pontos principais da função, que é onde cruza o eixo y, que no caso é 0, tá? Todas são parábola, então todas são da forma ax ao quadrado mais bx mais c. E esse c é que determina onde ela vai cruzar no eixo y. Então, igual aqui, ela vai cruzar no 0. Então, eu preciso descobrir o valor só de a e b. Tem uma forma de fazer que você faz x menos uma raiz. Então, aqui as duas raízes são 0, vezes x menos a outra raiz. Aqui, no caso, vai ficar x ao quadrado. Só que, o que acontece? Pode ser que a mesma parábola, ela seja mais aberta ou mais fechada, tá? Como que eu sei disso? Você vai olhar aqui, ó, o 1 encontra no 1, tá vendo? Ó, menos 1 no 1. Depois, o 2 no 4. Nesse caso, dá x ao quadrado bonitinho. Mas, se eu mudar o valor de a, com 2, por exemplo, aqui, ela continua tendo as mesmas raízes, só que aí ela vai ficar um pouquinho mais fechadinha, né? Ela vai ficar um pouquinho mais estreita. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Vocês vão ver, tem alguns casos aqui que são assim. A letra B, mesma coisa, ó. Eu tenho o eixo x, o y. Na verdade, se você for olhar a mesma parábola, porque tem os mesmos pontos, só que o menos 1 encontra no menos 1, menos 2 no menos 4, o 1 no 1, o 2 no 4. Porque a concavidade dela é voltada para baixo. Então, aqui, em vez de ser x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Eu inverto todos os sinais da minha função. Bom, a letra C, eu tenho o eixo x e o eixo y. Opa! Eu achei 4 pontinhos que eu demarquei, que é o f de 1, que vale 2. O f de menos 1 também vale 2, é uma função par, né? O f de 2 que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o f de menos 2 que também vale 8. Bom, essa daqui é muito complicada pelo seguinte. Se você fizer um sistema com isso daqui, vai dar errado. Por quê? O lógico de você fazer um gráfico assim ou não, é você fazer igual a gente fez a de cima, x menos as raízes. Só que quando você faz isso, você descobre a função x ao quadrado. Aí lembra que eu falei pra vocês que o valor de a é que manda a função ficar ou mais apertadinha ou mais, né, mais aberta. Nesse caso, o meu a não é 1. E aí, para descobrir o a, a gente precisa substituir esses valores. Então, quando o x for 1, o meu y vai valer 2. Então, 2 é igual a vezes 1. Ah, então o a é 2? Sim, o a é 2. Vamos confirmar com outra. Vamos confirmar aqui, ó. 8 é igual a vezes 2 ao quadrado. Realmente, se o a for 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, dá 8. Então, essa daqui a função é 2x ao quadrado. E aí, aqui é positivo, né? Concavidade voltada para cima. Se nós fizéssemos o sistema, a gente tinha que ter em mente o seguinte. Nesse caso aqui, eu não tenho C. O C é 0, porque passa no 0. O B é 0, porque as duas raízes são 0, né? E aí, eu só tenho o valor de A. Mas se você quiser fazer o sisteminha para olhar, você vai dar uma função nada a ver. A letra D
é a mesma coisa, são os mesmos pontos, só que espelhados no... Aqui, né? Só que espelhados no eixo X. Então, eu não vou fazer a conta de novo, é menos 2x ao quadrado, tá? Pra que eu vou fazer uma conta de novo? Não tem lógica. Então, a gente vai fazer a letra E. Aí, a gente vai começar fazendo aquele esqueminha. Vou mudar a cor. De uma raiz menos a outra. Então, as raízes aqui são 0 e 2. Então, vai ficar x menos 0 e x menos 2. E aí, a gente faz a distributiva da x ao quadrado menos 2x. E aí, a gente confere o vértice, tá? Pelo menos o vértice. Então, o vértice aqui, que é esse, é no 1 e 1 aqui. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 dá menos 1. Realmente, 1 e menos 1 deu certo. Essa aqui é a letra E. Se não tivesse dado certo, aí a gente ia fazer de outra forma, tá? Aqui, 1, 0, né? E menos 2. Então, vai ficar x menos 0, x mais 2, né? Porque é x menos a raiz. E aí, vai ficar x ao quadrado mais 2x. Vamos conferir o meu vértice, que é o menos 1, 2, né? Menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Ops, não deu. Então, o que acontece aqui? Algum valor está multiplicado, ou, na verdade, acontece duas coisas, né? Primeiro, que eu esqueci de considerar que essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, todos os sinais devem ser trocados. É a primeira coisa. Mas isso não resolve, porque se eu substituir por menos 1, vai dar 1 positivo. E aqui a substituição por menos 1 dá 2, tá? Se você ligar aqui o menos 1 com 2, é o vértice. Então, o que acontece? Repara uma coisa. Se eu substituo por menos 1, vai dar... Vamos fazer de novo. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo, só que vai ficar negativo pelo sinal. Menos 1 vezes menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Você viu que dobrou? Então, a gente vai dobrar essa função. Se você dobra ou se você divide uma função inteira, você não muda os valores da raiz. Você muda outros pontos da raiz. Então, a gente vai dobrar todo mundo. Vai ficar menos 2x ao quadrado menos 4x. Acabou. Tá? Eu olhei isso pelo vértice. Você podia olhar por outros pontos da função? Podia, tá? Mas eu gosto de olhar pelo vértice, que eu acho que é mais fácil. Mas aí, né? A D a gente já fez. A G. A G... Eixo X, tá retíssimo, né? Eixo Y. A G, ela passa, né, no 1, 2, no menos 3. Então, o C, obviamente, é menos 3. Então, eu vou ter uma função da forma AX ao quadrado, onde o A é negativo, porque a concavidade está voltada para baixo, mais BX menos 3. Já sei o C. E aí, a gente vai ter que achar... os outros pontos, né? O valor de A e de B. Então, olha só, eu tenho o F de menos 1, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. E o F de 1 também vai ser menos 6. Eu vou trabalhar com esses valores, porque eu acho mais fácil trabalhar espelhado, tá? Mas você pode trabalhar com outros. Aqui esse desenho não tá muito bom. Aí, por isso, às vezes, uma boa impressão. Mas tá certo, né? Que passou aqui. E aqui passou aqui. Não, tem alguma coisa errada.
Como que eu sei que tem alguma coisa errada? Tá vendo que, tipo, se aqui é o vértice, o gráfico da parábola ele é simétrico, tá? Aí tá vendo que, por exemplo, esse espaçamento aqui é menor do que esse? Não podia, porque ele é simétrico. Mas é óbvio que ela passa aqui, né? Eu tô com a borracha tentando escrever, inteligência. É óbvio que ela passa aqui. Só que aí depois ela passa aqui, nesse ponto, e parece que ela passa nesse daqui. Isso quer dizer que o meu vértice não é no -3. Ele deve ser, tipo, bem próximo, mas não nele. E isso vai dar muito trabalho. Porque quem foi que fez esse gráfico? Porque se eu não sei o vértice e eu só tenho mais outros 2 pontos, não tem como dar um sisteminha, porque eu preciso de um sistema. Tipo, se eu for achar 2 incógnitas, considerando ser -3, eu posso montar um sistema e achar, entendeu? Porque aqui as raízes não são reais. Então, é um pouco mais complicado de achar a função, tá? A gente pode ignorar que... Não, né? A gente não pode ignorar que o vértice... Na verdade, eu acho... É muito estranho. Eu acho que passa pelo -3 no C, mas o vértice deve ser, tipo, ou um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a esquerda. Vamos considerar o C -3, porque o desenho também não está ajudando. Então, vamos voltar. O F de -1... é -6, mas o F de 1 é -5. Então, a gente vai fazer o sisteminha. -5 é igual, vou substituir 1 no lugar do x. Então, é igual a A mais B menos 3, que é o valor de C. Vou substituir agora o x por -1. E aí, -1 ao quadrado é 1, então vai ficar A, -1 vezes B menos B, menos 3. E aí, eu vou somar as duas, porque já dá para cortar o B direto. Então, vai ficar -11 mais 2 igual, mais 2A, menos 6. O 6 está subtraindo, passa somando. -11 mais 6 é -5. O 2 está multiplicando, passa dividindo, achei o A. Para achar o B, eu substituo o valor de A em uma das duas funções. Eu vou substituir nessa primeira. O 3 está subtraindo, passa somando. -5 mais 3, menos 2. O valor de A está subtraindo, passa somando. Vai ficar -4 mais 5, menos 1 sobre 2. É igual a B. E aí, a minha função vai ficar -5 sobre 2x ao quadrado. O B, -1 sobre 2x, menos 3. Vixe, essa foi... Jesus abençoa. E a H, que é a última. E vai trocar a cor aqui de novo para ver se fica organizado. A H, ela também não tem raiz. Que triste. Então, primeira coisa, onde corta no eixo Y. 1, 2, 3, 4. Então, ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais 4. Eu não tenho vértice de novo. Tá vendo? Porque aqui não passa no 4. Não passa em 2 e 4. Quer dizer que o vértice é um pouquinho para a direita, não é nesse ponto aqui. Então, não vou poder usar ele para achar, mas eu posso usar esse ponto. E este ponto aqui. Então, vamos lá. A F de -1 é 5, 6, 7, 8. A F de 1, 2, a F de 3
é igual a 7. E aí, a gente vai fazer outro sisteminha. Então, vai ficar 8 é igual a menos B mais 4. E depois, 7 é igual. 3 ao quadrado é 9, né? 9A mais 3B mais 4. Eu vou fazer por soma ou por substituição? Acho que eu vou isolar o A. Para isolar o A, eu passo o B somando e o 4 subtraindo. 8 menos 4. 4 mais B é igual a A. Que é A, né? Onde eu parei esse X? Não sei. Aí, aqui de baixo vai ficar, no lugar do A, eu ponho a expressão 4 mais B, já vou passar esse 4 subtraindo 7, para ficar mais fácil. Então, 9 vezes 4 mais B, mais 3B. Então, a gente vai fazer 9 vezes 4, 36, mais 9B, mais 3B. 36 é passar subtraindo, vai ficar menos 33. E o 9 mais 3 vai dar 12. E, nossa, que número feio. Nada contra, viu, gente? Fração desse jeito, mas... Ah, vai, não é bonito, né? No lugar do B eu vou pôr menos... Nossa, será que eu não fiz nada errado? Porque que número feio. Tem hora que judia, sabe? Vou substituir o B para achar o A. Vai ficar 48 menos 33 dá 15 sobre 12. Ah, dá para simplificar, né? Todos dá para simplificar por 3. Eu nem vi isso. Vai dar 5 sobre 4. E aqui vai dar menos 11. Tô dividindo por 3, né? Sobre 4. Bom, agora é montar, né? Vai ficar 5 quartos de x ao quadrado menos 11 quartos de x mais 4. Então, quando não tem raiz real é mais difícil mesmo. Mas quando tem raiz real é super simples. Eu vou dar um exemplo um pouquinho diferente. Vou usar o espacinho final da folha. Só para vocês entenderem qual é mais fácil. Amarelo não é legal, né? Azul também não, verde. Quando eu tenho as raízes. Imagina uma função que tem as raízes 2 e 4. E aí ela passa aqui no 16. Só para vocês poderem entender. Como ela tem as raízes 2 e 4, ela tem que ser x menos 2 vezes x menos 4, certo? Aí você vai fazer distributiva, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8. Só que aí você vai encontrar, aí você vai ter o vértice aqui tudo bonitinho, eu não vou fazer a parábola bonitinha. Só que aqui no eixo y, ela sempre cruza no C, e o C aqui tá 16 e aqui tá 8. Quer dizer que ela foi inteira dobrada. Lembra que eu falei que se você dobrar ou dividir, não vai fazer diferença nas raízes? Desde que você multiplique a equação inteira ou divida a equação inteira pelo mesmo número. Então, eu vou dobrar ela. Vai ficar 2x ao quadrado menos 12x mais 16. Essa é a função desse gráfico aqui. E aí, para ver se ela dobra, ou se ela divide, ou se ela multiplica por 3, ou se ela multiplica por 1,5, é só achar um ponto, independente de ser as raízes, para ver se ela comporta, se ela fica normal, vamos assim dizer, ou se ela é multiplicado ou dividido por algum outro número. Agora, a gente vai fazer 14. A 14 é o seguinte, ele deu o gráfico já, ele foi muito gente boa, e falou que isso aqui é uma função. Então, se ele já falou que é uma função, a gente precisa definir domínio e imagem. O domínio são os reais diferentes zeros, porque se x for zero, eu também determinação matemática. E essa função, se eu igualar ela a zero, ela também não tem resposta, porque não tem como resolver.
Então, a imagem também são os reais diferentes de zero. Essa função é decrescente toda ela. Como que eu leio uma função em vez de se ela é crescente ou decrescente? Eu leio da esquerda para a direita igual a gente lê qualquer frase. Se ela está diminuindo da esquerda para a direita, é porque ela é decrescente, tá? Ela é decrescente. É par ou ímpar? Eu falei para baixo que uma questão era par. O que é ser uma questão par? O f do x é igual ao f de menos x. Ou seja, eu troco o sinal do x, mas o valor permanece o mesmo de y. Agora, se eu troco o sinal, desculpa, o sinal, não o valor. Se eu troco o sinal do x e o sinal da minha função muda, ela é ímpar. Exemplo, o f de 1 aqui dá 3 e o f de menos 1 dá menos 3. Viu que eu troquei o sinal do x, o sinal do y também trocou? Então, ela é ímpar. Para ela ser par, o f de menos 1 também tinha que ser 3, tá? E, para quais valores de x a função é maior que zero? Bom, a minha função é positiva quando x é maior que zero. Como que eu olho isso? Simples, f de x é y. O y positivo é esse pedaço aqui. O y é positivo, ó, os valores são positivos aqui, ó, nesse traçado. E esse traçado tá quando x é maior que zero. A mesma coisa a letra F. Ele pergunta quando f de x é menor que zero. O y é menor que zero aqui para baixo. E isso acontece quando x é menor que zero. Tá, ó, só com os valores de x negativos. Para valores de x positivos cada vez maiores, o valor de x se aproxima de que número? Eu gosto muito de brincar com isso. Substitui por potência de 10, porque é fácil de fazer divisão. Por 10 vai dar 0,3. Por 100, 0,03. A cada zero que você põe embaixo, aumenta um zero em cima entre a vírgula e o 3. Ou seja, se você colocar assim, 1 seguido de 1 milhão de zeros, vai ficar 0, seguido 1 milhão de zeros e o 3. Ou seja, cada vez mais próximo de zero. A mesma coisa, o x negativo cada vez menor. Tá vendo que a curva faz assim e ela chega próximo do eixo x? Mas ela nunca vai ser zero, porque a gente acabou de falar que não tem como eu igualar isso aqui a zero, porque eu não vou achar valor de x, beleza? Quanto menor o x, mais próximo de zero também. Substitui por menos 100, menos 1000, menos 1 milhão e você vai perceber isso. Bom, essa daqui é para falar se é função ou não. Pessoal, a definição de função é o seguinte: eu tenho um domínio, eu tenho uma imagem. Eu tenho um domínio e eu tenho um contradomínio. Cada coisa pertencente ao meu domínio, sai somente uma seta para o contradomínio e não sobra elementos. Isso é a definição de função. Então, o que acontece? Olha a letra C. Se você pegar cada número de x, ele tem um valor em y. Isso aqui é a função. Beleza. Isso aqui também, cada valor de x tem um ponto em y, função. Aqui, todos os valores de x, cada pontinho desse é um número diferente, tipo, e o x igual a 3 não tem resposta. Ou seja, sobra pontinhos e todas as setas saem do número 2. Isso aqui não é função. Aqui, vamos pegar um e-mail, né? Ele tem duas setinhas saindo dele. Porque ele tem 2 valores para y, tá? Então, também não é função. O
contradomínio pode sobrar e pode chegar a duas setas, tá? Aí a gente fala, por exemplo, aqui na letra B, a imagem é só o número 2. Todas as setinhas chegam no 2. Tem problema? Não. Ah, mas sobra o número 3, o 4, o 1. Não tem problema. No contradomínio não tem esse problema. Na letra C, tanto domínio quanto contradomínio são os reais, tá? E acabou o exercício. É interessante a gente enfatizar que, por exemplo, a equação do segundo grau, que é uma parábola, acontece de você ter, como ela é simétrica, a maioria dos pontos recebe duas setinhas no contradomínio, menos o vértice, né? Então, todos os pontos, com exceção do vértice, recebem duas no contradomínio. Mas não tem problema, porque do domínio, de cada número do domínio, só sai uma única setinha, tá? É interessante você verificar assim, você faz traçados verticais. Se sempre encostar em um lugar só da função, e sempre encostar em um, aí é função. Se não, igual aqui eu fiz esse traçado, eu não peguei em lugar nenhum do meu desenho, do gráfico, né? Não é função. Ou aqui eu fiz, pegou em 2. É um traço vertical reto, viu, gente? Mas deu pra entender. Essa daqui, que é pra gente classificar, super simples, né? Ó, x ao cubo, a equação de x ao cubo, ela faz uma espécie de um n. Então, a tem que ser essa, é a única que é parecida. A única que é parábola é a letra D. A letra B igual a 5. Quando a gente tem y igual a 5, quer dizer que para qualquer valor de x, o y é 5. Então, dá uma reta paralela ao eixo x. Então, essa tem que ser a B. A letra C, tá vendo? Ela tem o valor, ela é uma equação do primeiro grau, então é uma reta, e ela tem uma inclinação, porque ela tem um número multiplicando o x bonitinho. A gente fala que essa aqui é uma constante. O gráfico é paralelo ao eixo. Então, essa aqui é a C. Acabou. A 11, ela dá o domínio. 1, 2, 3, 4, 5. E pede o contradomínio de acordo com essa função. Vamos substituir? Contradomínio não é mágico. O contradomínio pode ser os reais, né? Ou os inteiros. Vamos substituir por 1. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 1 vezes menos 3, 3. Por 2. 2 menos 2 é 0, então vai dar 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. 3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. 4. Vai dar 0, porque 4 menos 4 é 0. Viu que recebeu duas setinhas? Não tem problema. 5. 5 menos 2 é 3. 5 menos 4 é 1. 1 vezes 3, 3. Então, é uma equação de segundo grau. Então, a gente tem, ó, recebeu uma só, receberam duas. Não tem problema. Quem quer a imagem? É o conjunto imagem. Menos 1, 0 e 3. Que legal. Estão tocando funk aqui do lado. A número 10, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão usar uma imaginação muito maravilhosa e vai imaginar que essa linha tá reta. E vai imaginar que essa linha aqui também tá reta. E vão imaginar que os espaçamentos estão com a mesma distância. Por quê? Porque a gente só faz gráfico em plano cartesiano feito corretamente. Por quê? Para não ter confusão e ninguém fazer besteira, né, na hora. Na verdade, o que é o gráfico? Todos os pontos que são resposta fazem parte do gráfico. Então, quando você não faz um plano cartesiano perfeitozinho, não vai encaixar os pontos, nem vai dar uma reta. Às vezes vai dar uma curva no lugar que é uma reta, tá? Então, por isso que é importante. Os primeiros gráficos que eu vou fazer são os gráficos das constantes, e eles vão ser azuis.
A F e a G são constantes, tá? Lembra? A gente acabou de ver uma assim. Y é igual a 3, então lá no 3 eu vou fazer uma reta paralela ao eixo X. Retíssima, né? E no menos 2 eu também vou fazer uma reta paralela ao eixo X. São constantes, então essa é a G e essa é a F. Toda vez que você tiver uma constante, funciona desse jeito, tá? Agora, eu vou fazer a letra J e a L, que são mais estranhas, vamos assim dizer. Porque eu vou fazer todos os gráficos nesse plano cartesiano, então pra não bugar a cabeça de ninguém, tá? Vou fazer a L primeiro. A L, tá vendo? Tem 2 intervalos. Então, a gente vai começar a partir do menos 1, fazer de vermelho. Como o menos 1 é o que delimita onde começa e onde termina um gráfico, eu começo por ele. Então, a gente vai começar com o x com um adendo. Para fazer qualquer gráfico de equação do primeiro grau, só preciso de 2 pontos. Então, eu vou achar 2 pontos aqui e acabou. Porque, né, é separado. Então, primeiro ponto, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, menos 1 com menos 2. Esse ponto é fechado porque aqui é menor ou igual. Vou achar mais um ponto, vou substituir por menos 2, né? Vai dar menos 4. E vou ligar. Eu não continuo para a direita, porque para x maior que menos 1, eu sigo essa lei de formação. Então, olha só, na hora que você substituir por menos 1, que é onde cruza, que é onde delimita, menos com menos é mais, menos 1, mais. Então, vai ficar mais 1, mais 1. Então, menos 1 eu ligo com o aberto. Ela cruza. Nossa, tá super som aqui. Eu vou substituir por 0x, e aí vai dar 1 positivo no y. Aqui, gente, deixa eu apagar. Essa bolinha tem que ser aberta, viu? Por que que ela tem que ser aberta? Legal que eu apaguei o traço verde daqui. Por que que ela tem que ser aberta? Porque isso daqui não faz parte. Começa aqui, mas não faz parte do meu gráfico, tá? Então, o gráfico seria isso, aqui fechado, aqui aberto e aqui. Não é uma função contínua. A letra J, a gente vai fazer ela de rosa. Então, olha só, o meu limite aqui entre uma função e outra é 2. Então, a gente vai substituir x por 2, dá 2. 2, 2. Fechado, porque é menor ou igual. E a gente vai substituir por 1, porque lembra que precisa de 2 pontos? E aí, 1 com 1. E aí, eu vou fazer a retinha aqui até o meu ponto limite. Depois, eu vou substituir por 2 de novo, só que na outra função, em 3. E vai dar aqui, aí vai dar aberto e é uma constante. Aí eu vou fazer a retinha aqui. E acabou. E aí vamos lembrar que função é infinita, né? Então vamos bonitinho. Agora a gente vai fazer os outros gráficos. Eu vou começar de cima para baixo, de amarelo. Aqui ela cruza no 0, 0. Como que eu sei? Pelo número que está somando ou subtraindo. Como tem nada, é mais 0. E eu substituo por um ponto. Vou substituir por 1, vai dar 1 e 3. E aí a gente faz a reta. Lógico, com uma régua ficaria melhor, né? Vou fazer a mesma coisa na letra B. Vai ficar de um meio verde. Ela também no 0, 0, né? E eu vou substituir o x por 1. E aí vai dar menos 1. E aí eu ligo os 2 pontos. Super reto. Vou fazer de laranja agora. A próxima, cruza no 1 positivo no eixo Y.
E eu vou substituir por 1 de novo, menos 1 mais 1, 0. Então, esses são os dois pontos. Vocês viram tanto que fica confuso? Um monte de gráfico no mesmo plano. Olha, era pra ter ficado em cima certinho, mas não ficou. Porque é o mesmo, viu, gente? Esse daqui é o mesmo desse daqui. E vamos fazer de preto agora, pra ver se cruza no 1. Nossa, que monte de função em cima desse 1. Vou substituir o x por 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vou substituir próxima, agora cruzando 3, que gracinha, 1, 2, 3. A gente vai substituir o x por 1 de novo, né? Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3, 1. Não foi legal, mas tem muito ponto num lugar só. A gente já fez a F e a G, agora a H. A H, 5 sobre 3 é entre 1 e 2. Vou substituir por 1 de novo. 1 terço mais 5 terços, 6 terços, que é 2. Então, o 1 liga no 2, que é aqui. E aí, vai ficar assim a minha reta. Bonitinho. Reta, vixe, essa foi que ficou mais reta. Que mentira, né? E a última é aí. Vou fazer de um azul. Já tem duas de azul, né? Não tem problema. Cruzando 0, 0. Vou substituir por 2, porque já substituí um monte por 1, né? 2 vezes meio menos 1. Então, vai ficar aqui o ponto. E aí, ela passa no 0, né? Opa! Escorregou a mão. Tcharam! E acabei e fiz um monte de gráfico. É interessante, pessoal, aqui eu identifiquei pela cor, né? Mas é interessante você pôr letrinha, né? Pra ficar mais organizado ou não fazer esse monte de gráfico no mesmo plano cartesiano. Porque, por exemplo, a F aqui já ficou meio escondida, tá vendo? Essa parte da laranja, que é a L, ficou meio que incompreendida com a letra C. Então, dá umas confundidas, porque aí, tá vendo? Esse ponto que é aberto, já não dá pra você, sabe? Ter aquela coisa maravilhosa. A gente vai fazer a 9 pra gente finalizar, que é bem simples. Ele dá 3 funções, e ele pede, tipo, f de 2, que é substituir o x por 2, por menos 2, na verdade, né? Então, 8 vezes menos 2, menos 16, com menos 4, menos 20. Na B, substitui G, o x, na G, substitui o x por menos 1 sobre 2. Aí, essa daqui nós vamos fazer quantidade aqui. Vai ficar menos 2 vezes menos meio ao quadrado, vai dar 1/4. Mais 5 vezes menos meio, vai dar menos 5 sobre 2. E aí, a gente pode simplificar, né? Vai dar menos meio, menos 5 sobre 2, que é igual a menos 6 sobre 2, que é menos 3. Depois, essa é a B. Vamos. A C, o H, é para substituir na H o x por 2. 2 dividido por 2, 1. Na D,
Esse elevado a menos 1 aqui é pra gente isolar o x, chama função inversa. Então, eu vou isolar o x. O 4 tá subtraindo, vai passar somando. O 8 tá multiplicando, passa dividindo. E aí, você vai chamar isso aqui de f elevado a menos 1 de x e aqui de x. A e é pra, na f, você colocar no lugar do x a função g. Vai ficar 8 vezes menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4. Então, no lugar do x, eu coloquei a função g. Faz a distributiva, vai dar menos 16x ao quadrado mais 40x menos 4. Não tem como juntar nada, acabou. Isso aqui é igual a f de g de x. Não pode dividir tudo por 4, porque faz diferença no gráfico. Lembra que a gente comentou lá, em outra questão, que se você multiplicar ou dividir uma questão por qualquer número, você modifica alguns pontos dela. Não modifica as raízes, mas modifica outros pontos. F. No lugar... A gente já fez f de 2? Não, fez f de menos 2. Ai... No lugar do x da g, eu vou colocar o resultado da f com 2 no lugar do x. Então, vamos fazer f de 2 primeiro? 8 vezes 2, 16, menos 4, 12. Então, no lugar do x da g, eu vou colocar 12. 12 ao quadrado, 144 vezes 2... 288, negativo, mais 60, né? E aí, vai ficar menos 228. E acabou. A G é para no lugar do x da f, colocar a própria f. Então, vai ficar 8 vezes 8x menos 4, menos 4. Vamos fazer distributivo. 8 vezes 8, 64. X menos 8 vezes 4, 32, menos 4. Aqui dá para juntar esses dois, vai ficar 64x menos 36. De novo, não pode dividir todo mundo pelo mesmo número. Faltou a H, e aí, né? E aí, tem espaço? A gente arruma, a gente apaga. Para poder fazer. Então, eu vou fazer a H aqui. A H é para pegar F, 8x menos 4, mais a G, que é menos 2x ao quadrado mais 5x. O que dá para somar? Dá para somar 8 com 5, que só pode somar coisas com a mesma parte literal. Dá 13. E o resto a gente copia e acabou. A HI, né? Essas letras maravilhosas. Eu vou pegar a G, que é menos 2x ao quadrado mais 5x, e vou multiplicar pela H, que é 2 sobre x. Então, nós vamos fazer uma distributiva aqui. Vai ficar 2 vezes menos 2 menos 4. X ao quadrado sobre x vai dar x. Mesma base, conserva a base, subtrai o expoente na divisão, viu? Depois, 2 vezes 5, 10. X dividido por x é 1, né? Então, eu nem vou colocar. E acabou! E é isso. Aqui na I, se você quiser fazer um pouco diferente, o que você pode fazer? Multiplicar os números. Porque você multiplica numerador com numerador. Como não tem denominador, é 1. E 1 vezes x vai ser x. E aí, depois, você simplifica e aí vai dar esse resultado. Divide, né, os valores de x. Aí, aqui vai cortar e aqui vai diminuir uma unidade do expoente. Mas aí é você que sabe, né, como que faz. E acabou. Por hoje é tudo.